Você acha dessas imagens aqui? Estranhas, não? Ou melhor, peculiares. E se eu te falar que essas fotos se inspiraram num grande livro que eu vou mostrar? O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, desse autor aqui, foi um grande marco pra mim. Por quê? Porque ele tem essas fotos e você fica tipo... E é tão curioso, tipo, da onde que ele tirou essas fotos e como ele tem essas fotos e como que essas fotos conseguem montar uma história tão revolucionária e tão única e peculiar. Bem, começando que essas fotos ele tirou de viagens que ele realizava e acabou colecionando elas e despertou uma certa curiosidade nele. Essas fotos foram retiradas de vendas de garagem, lojas de antiguidade, feiras, lugares abandonados. Ele foi explorando tudo que foi lugar e foi daí que veio a inspiração deste livro aqui. Muito curioso, não? Bem, agora eu vou contar a história do livro e seu contexto histórico e social. O livro em si conta a história de Jacob, um garoto de 16 anos que viu acidentalmente a morte do seu avô, onde ele encontrou o corpo do seu avô no quintal da casa do seu avô, morto, com os olhos retirados. E ele fica se perguntando por que isso aconteceu. Bem, de certa forma, quando ele era criança, esse avô contava sobre um lugar onde crianças com poderes mágicos e certas deformações de seu corpo viviam lá. Ele fugiu depois da Segunda Guerra Mundial, como sendo descendente de polonês, viver lá junto com essas crianças, onde tinha uma mulher que cuidava de todas elas. No começo, quando Jacob era criança, ele sim acreditava nessas histórias e naquelas fotos que ele mostrava nas viagens. Mas desde então, após se tornar um jovem adulto, ele achou que isso era uma completa besteira, e era o que os pais do garoto diziam a ele, que isso era invenção do velhote para deixar a criança com medo ou fazê-la dormir. Pois então, até que o Jacob decide ir até o lugar onde o avô mencionou, que é uma ilha remota no país de Gales. No início, ele só foi junto com o seu pai por curiosidade, não encontrou nada demais. Até que ele se hospeda em um hotel, taverna, junto com o seu pai, fica alguns dias e já pensa em voltar para casa. Até que ele tá andando em um bosque e vê a certa silhueta ou até o vulto de uma menina. E ele vai até essa menina. Chegando lá, ele encontra as ruínas do orfanato, que era o lugar da história que seu avô contava. Mas parecia totalmente bombardeada e destruída. Nisso, o rapaz pensa: bem, é uma verdade. Esse lugar realmente existiu. Mas na verdade era tudo da cabeça do meu avô, porque essas crianças estão mortas tem tempos. Isso aconteceu em 1940. Eu vou ter que voltar para casa. Até que então, o jovem Jacob vai lá com seu telefone e vai tirar fotos de uma caverna que ele encontrou. Entrando nessa caverna, ele se encontra numa dimensão totalmente diferente. Ele encontra este orfanato montado todo novo, ou seja, ele voltou no tempo. Então, ele vê a mulher dona deste orfanato e vê todas as crianças. Aí,